Alô, meus amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Volto a falar para vocês sobre o direito público voltado aos municípios e às câmaras municipais. E o tema de destaque hoje no nosso vídeo é o seguinte: sou servidor público e quero vender minhas férias. Posso? Esta é uma indagação que foi feita em uma consulta, em uma das mensagens que nos foram enviadas, uma dúvida de um dos nossos inscritos no canal, onde ele afirmou que é servidor público, trabalha numa Câmara Municipal, que pretendeu vender as suas férias e o presidente da Câmara disse que não podia. Então, qual seria a minha opinião? Eu que resolvi, então, gravar um vídeo sobre esse assunto. Pode ser vendidas as férias já vencidas de um servidor público? A resposta é a seguinte: depende. Por que depende? Da análise que eu vou mostrar para vocês agora das legislações que tratam deste assunto. Eu vou me basear aqui na Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, para poder responder a esta questão. Obviamente que você que é servidor municipal, você que é servidor do Legislativo, tem as leis de vocês próprias tratando essa matéria, que normalmente repetem o que está na Lei Federal 8.112 de 1990. Muito bem, primeiramente nós temos que entender que o direito às férias, ele é atingido quando o servidor completa 12 meses de efetivo serviço, de efetivo exercício no cargo. Completou 12 meses, ele passa a ter direito ao gozo e recebimento de 30 dias de férias, tá certo? Então, se ele trabalhou um ano, ele tem direito a 30 dias. E, de acordo com a legislação federal, a Lei 8.112, essas férias poderão ser acumuladas no máximo em duas. Eu posso ter no máximo 2 férias ou 2 períodos aquisitivos acumulados. Isso no caso de necessidade do serviço, pois caso contrário essas férias têm que ser liberadas para que o servidor possa gozar e descansar nesse período, né? O objetivo das férias é para que o servidor descanse mentalmente, fisicamente, para que ele possa voltar ao trabalho e continuar produzindo da mesma forma. Se ele não tira férias, ele vai acumulando aí o cansaço físico, cansaço mental, chegando às vezes até o estresse que pode atrapalhar todo o seu trabalho na administração pública, tá certo? E essas férias também, eu estou explicando este assunto antes de responder a indagação do vídeo, elas podem ser gozadas de forma parceladas, de acordo com a Lei 8.112, em até 3 parcelas. Ou seja, eu posso gozar das minhas férias de 30 dias que eu tenho direito, em até 3 períodos, tá? Desde que assim seja requerido pelo servidor interessado e que haja o deferimento de acordo com o interesse também da administração. Então não quer dizer que eu tenho direito de tirar férias de os 30 dias em 3 períodos de 10, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Desde que eu requeira e desde que a administração defira o meu serviço de acordo com a conveniência administrativa. Estas férias deverão ser pagas ao servidor até 2 dias antes dele sair de férias, de começar o gozo de férias, e esse valor das férias é acrescido de 1/3, que nós chamamos de abono de férias. Então, o servidor, por exemplo, que tem férias e que o seu valor é de R$3.000, ele vai receber R$4.000, que ele tem 1/3 a mais. 3 dividido por 3 dá 1.000. 3.000 mais 1.000 dá 4.000. Então ele vai receber R$4.000 e sair de férias. Então existe este abono. Bom, muito bem. Feitas essas considerações, vamos responder então à indagação do vídeo de hoje. Posso vender as minhas férias? Eu tenho minhas férias, não vou tirar, eu quero receber e vou trabalhar. Ou seja, nesse mês que eu teria que tirar, eu vou receber 2 vezes o valor das férias, mais 1/3 e o valor do meu salário mensal. Pode acontecer isso?
Se eu basear na Lei 8.112 de 1990, que, como eu já disse, é o Estatuto do Servidor Público Federal, a resposta é negativa. Eu não posso vender as minhas férias, tá certo? Antes, até essa própria lei tinha essa previsão. No artigo 78, no seu parágrafo 1º, dizia o seguinte: é facultado, quer dizer, não é obrigado, ao servidor converter 1/3, ou seja, 10 dias para quem vai tirar 30, das suas férias em abono pecuniário, ou seja, em dinheiro, desde que requeira pelo menos 60 dias de antecedência. Então, antes de eu tirar as minhas férias, 60 dias antes, eu fazia um requerimento ao meu chefe, dizendo que eu estava requerendo a conversão das minhas férias de 1/3 em abono pecuniário. Ou seja, eu gozava só 20 dias e 10 eu recebia dobrado, né? Recebia com o valor de 10 dias mais o meu mês, tá certo? Outra questão que a lei prevê é o seguinte: quando eu parcelo, por exemplo, essas férias para me tirar em 3 períodos, voltando um pouquinho o que estava falando, quando que eu recebo esse abono de 1/3 das férias? Na primeira parcela que eu receber. Tá? Isso eu não disse, só voltando um pouquinho atrás para falar sobre esse assunto. Então, sobre a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, ou seja, a possibilidade de eu vender 1/3 das minhas férias, recebendo em dinheiro, a Lei Federal 8.112 não prevê essa possibilidade. Como eu já disse, tinha previsão no parágrafo 1º do artigo 78 da lei, mas foi revogado, ou seja, atualmente eu não posso. E o que acontece então? E com o servidor do Estado, o servidor municipal, da Câmara Municipal, podem vender as férias? Bom, aí é o seguinte, por isso que eu falei no começo que depende. Pela lei federal, não. Mas pela lei municipal ou estadual, pode até que eu consiga vender as minhas férias, desde que haja previsão expressa nesse sentido no Estatuto do Servidor do Estado e no Estatuto do Servidor Municipal. No começo, quando foi implantar essas leis municipais, copiaram-se do Estatuto Federal, seguindo, obviamente, o que estava previsto lá, que é a regra que existe até hoje nos estatutos estaduais e municipais. Ocorre que essa lei federal foi alterando e muitas legislações estaduais e municipais não acompanharam essas alterações e deixaram as suas legislações como estavam. Então existe, por exemplo, estatuto estadual que prevê a possibilidade ainda de se vender 1/3 dessas férias. Existe legislação municipal que ainda prevê a possibilidade de se vender 1/3 dessas férias. Contudo, tem aqueles outros estatutos que já modificaram, acompanhando o federal, que tiraram também fora. Então, para responder esta questão, nós precisamos analisar o que diz a legislação municipal. Se lá ainda tem a previsão de converter 1/3 de férias, desde que requerido pelo servidor, há essa possibilidade sim. Mas se não existe, se foi revogado ou se nunca constou essa possibilidade, eu não posso vender essas férias. Por isso que a resposta que eu disse no começo, depende. Posso vender? Depende. Se houver previsão, sim. Se não houver previsão, não. Porque, como eu disse, muitas leis municipais ainda têm essa previsão. Tá certo? Então esse é o tema de hoje que eu trouxe para vocês, muito simples, mas respondendo até uma indagação de um dos nossos inscritos no nosso canal. Outra questão que eu preciso para destacar aqui, para não misturar uma situação com a outra, é que eu estou falando aqui do servidor público estatutário, aquele que tem um estatuto próprio, as suas regras próprias. Mas você, que é um empregado da atividade privada, trabalha numa empresa, trabalha numa indústria, tá certo? Tem a sua carteira assinada, diferentemente do que ocorre com o servidor público, você tem as suas normas trabalhistas regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E nesse caso, você pode ter a sua conversão de férias, você que está na atividade privada. Estou dizendo isso porque às vezes você está me ouvindo, você que é um trabalhador da atividade privada, não entender a colocação que eu estou fazendo. Quando eu falei que não podia ou depende, é para o servidor público municipal, tá? Ou estadual. O federal não pode.
Agora, para atividade privada, o artigo 143 da CLT prevê essa possibilidade de conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Faço essa colocação só para que não paire nenhuma dúvida a respeito deste assunto. Termino esse vídeo de hoje agradecendo você que me acompanhou sobre este tema e que já está inscrito no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade, inscreva-se, venha somar conosco para que nós possamos aumentar a cada dia mais o número de inscritos. Deixe o seu like, o seu joinha aí, que vai nos ajudar muito. Até a próxima, se Deus quiser.